Desde ontem eu vi muita gente na esquerda com medo, porque o Bolsonaro ele mandou num grupo, uma lista de transmissão que ele tem, como se fosse um grupo, só que só ele pode falar. E essa lista de transmissão tem ministros, deputados bolsonaristas, enfim, o núcleo bolsonarista ali, a cúpula do bolsonarismo está nessa lista de transmissão. E ele publicou uma mensagem que não foi escrita por ele, foi escrita por um grupo chamado Direita pelo Voto, uma coisa assim, em que falava de um contragolpe, falava que os comunistas estão tentando dar um golpe de Estado e que o golpe está avançando rapidamente com o apoio do STF, de toda a mídia. Engraçado, né? A Globo virou comunista, o STF virou comunista, o Itaú, o Bradesco, todos eles agora são comunistas. E que, enfim, esse golpe está sendo dado e que precisamos do apoio popular para um contragolpe, que isso indica que o Bolsonaro vai dar um golpe. O Bolsonaro está desesperado. Quem vai dar golpe não manda mensagem em lista de transmissão sabendo que isso vai vazar para a imprensa. Não manda. É igual um cachorro que está latindo, vê que ninguém tá dando bola, ele late mais alto para ver se faz alguma coisa. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Por quê? Porque o Bolsonaro ele foi delatado. O Bolsonaro foi delatado por um auditor do TCU que é filho de um coronel do Exército que se formou junto com o Bolsonaro, era da turma do Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Então os dois são amigos há mais de 30 anos, mais de 40 anos, e o filho dele delatou o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro usou, no começo do mês passado, um relatório falso do TCU, veja bem, um documento fraudado do TCU para dizer que as mortes por Covid no Brasil estavam sendo havia uma super notificação, que na verdade morreu menos de metade das pessoas do que os números oficiais indicam. E aí, isso deu início a uma investigação e o auditor que fez o relatório delatou o Bolsonaro e falou: não, isso tudo é coisa do Bolsonaro, e eu não fiz nada disso. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, é mais uma frente contra o Bolsonaro e esse auditor vai depor amanhã na CPI da Covid, então prepara, que amanhã vai ter bomba contra o Bolsonaro, agora é direto em Jair a bomba. Não é em ministro, não é no Pazuello, não é no filho, é no Jair Bolsonaro. Eu vou explicar tudo isso aqui, o desespero do desgoverno, mas antes, um segundinho. Você fora Bolsonaro, inscreva-se no canal. Aproveita também e curte o vídeo. Você se inscrevendo no canal ajuda muito, mas muito mesmo a oposição a esse desgoverno fascista. Se você tá com medo de golpe, então inscreva-se no canal. Sua missão é se inscrever no canal. Porque quanto mais gente inscrita, mais gente a gente consegue alcançar. Por quê? Você se inscrevendo agora no canal, o algoritmo do YouTube, pra quem não sabe, o algoritmo é o sistema do YouTube, a parte do YouTube que você não vê, o robô do YouTube. Ele começa a entender que esse vídeo tá bombando, que é um vídeo importante. Por quê? Porque as pessoas estão se inscrevendo de dentro do vídeo. E logo no comecinho do vídeo, menos de 3 minutos, você já tá inscrito. Então inscreve aí. Aí o que acontece? O YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube e começa a mostrar como vídeos sugeridos para pessoas que também não são inscritas, assim como você não é ou não era. Espero que você já tenha se inscrito, hein? E aí, o que acontece? A gente consegue levar a verdade para mais gente e o bolsonarismo as mentiras dele começam a ser desmentidas por nós. Então inscreva-se aí no canal. Mais do que isso, a nossa oposição é feita nas ruas. Aqui eu vou mostrar no final do vídeo, essa aqui é a cidade de Itacoaquecetuba. E esse vídeo aqui é gravado dentro de um carro de som que estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro. Rodou lá por 4 horas, né? Toda semana a gente está rodando 4 horas lá, Itacoaquecetuba, Suzano, Poá, essa região aí de São Paulo, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas, para a população ficar sabendo dos crimes dele. E ó, tá dando certo, o rapaz do carro de som falou que todo mundo aplaude, todo mundo para um carro de som para falar parabéns, tudo mais. Tá dando certo. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo as minhas outras redes sociais também no primeiro comentário para quem quiser ajudar a seguir. Vamos para cima deles. Aqui no Plantão Brasil, ó, não tem medo, tanto é que a gente continua indo para cima deles. Se eu pensasse que ia ter golpe, eu não ia colocar carro de som nas ruas, não ia outro dia, estava em frente ao Vivendas da Barra, não ia fazer isso. Então agora vamos falar sobre essa delação contra o Bolsonaro e o desespero. É desespero, ele está desesperado. Ó, auditor chama Alexandre Marques, ele vai depor na CPI da Covid amanhã. Por quê? Esse auditor, diz ele, a versão dele, ele deu essa versão na investigação que corre no TCU. Ele é só um auditor do TCU, ele não é ministro, não é, ele é diretor lá e é auditor. Tá. Ele disse que ele começou a ver que os números da Covid poderiam estar errados. E aí, ele começou a fazer por ele mesmo, pesquisando no Google, ele começou a fazer um documento de 2 páginas, um Word de 2 páginas que ele começou a escrever, dizendo que talvez houvesse uma subnotificação ou supernotificação de mortes por Covid. De mortes, ele estava falando. Tá. Ele enviou isso para o pai dele, que é coronel. Segundo ele enviou esse documento sem timbre do TCU, simplesmente um documento de Word que você pode abrir no seu computador. É igualzinho que ele fez, sem assinatura, sem timbre, um
um documento do Word com um texto falando sobre isso. O pai dele é coronel do Exército e é amigo de Jair Bolsonaro há mais de 40 anos. Imagina o nível do sujeito. Tá, o pai dele enviou esse documento diretamente para o WhatsApp de Jair Bolsonaro. Um dia depois, foi no dia 6 de julho. No dia 7 de julho aparece o Bolsonaro de manhã com um documento, aí sim, papel timbrado do TCU, assinatura, tudo mais, do próprio auditor e tudo mais, dizendo, olha aqui, tem um documento do Tribunal de Contas da União dizendo que houve super notificação de mortes por Covid, porque as prefeituras ganham pelo número de mortes de Covid. Então quem tiver mais mortos ia ganhar mais verba do governo federal, então eles estavam super notificando as mortes. Isso disse o Bolsonaro mostrando o documento. Então, morreram no Brasil menos do que a metade do número de mortos que está falando no documento oficial, diz o Bolsonaro. Tá. Aí o TCU, no mesmo dia, o TCU desmentiu. O TCU falou, não, nunca existiu pesquisa nenhuma sobre isso, não tem nada sobre isso. Esse auditor chegou a sugerir, os técnicos do TCU viram aquilo, na mesma hora falaram, não tem nada a ver com o que você está falando, que loucura, cara, sai fora. Mas o auditor do TCU, Alexandre Marques, bolsominion, depois ele falou que ele não apoia o Bolsonaro, mas foram nas redes sociais dele um monte de coisa, ivermectina, ajude o nosso presidente, tudo mais, tá. Aí, o bolsominion lá, e ele é amigo do Eduardo Bolsonaro há mais de 20 anos, desde que eles são crianças, são amigos, só para que você tenha ideia. Tá, aí, não é bolsominion, aí ele falou o quê? Ele colocou esse documento no sistema do TCU. Estava dentro do sistema do TCU. O que ele fez? Vamos agora ver o que fez esse auditor do TCU que vai ser demitido. Pensa num cara que vai pegar uma cana boa, é esse auditor do TCU. Ele simplesmente fez lá o documento dele, ele colocou dentro do sistema do TCU para quê? Para que quando o Bolsonaro mostrasse, ele pudesse ter uma retaguarda para falar, não, mas esse documento estava dentro do sistema do TCU, eu só peguei um documento lá do sistema. Só que tem um problema. Ele disse na investigação que ele mandou o documento para o pai dele cru, que ele mandou o documento sem conclusão, o documento que ele escreveu não tinha conclusão nenhuma, não dizia que havia supernotificação ou que havia subnotificação, que não havia nada disso. E aí o pai dele mandou para o Bolsonaro e que quem fez as alterações foi o Bolsonaro. Por quê? Porque o pai dele mandou diretamente para o WhatsApp do presidente da República, Jair Bolsonaro. Veja bem, não mandou para ministro, não mandou para filho do Bolsonaro, não mandou para assessor, não mandou para moleque de recados, mandou direto para o senhor Jair Messias Bolsonaro. E aí houve alteração e a adulteração desse documento, um documento fraudado, e aí o Bolsonaro mostrou esse documento em rede nacional para tentar falar que tinha menos mortes. Agora tem uma coisa, eu falei aqui, quem está acompanhando o canal, quem vê todos os vídeos sabe, eu falei aqui faz menos de 2 semanas, eu mostrei que a maneira como o Bolsonaro fez para comprar a eleição do Arthur Lira a presidente da Câmara dos Deputados foi o quê? Ele liberou de verbas do Ministério da Saúde mais de 13 bilhões de reais a prefeituras. Foram 13,6 bilhões de reais liberados a estados e municípios, dos quais mais ou menos 600 milhões para os estados. Esse dinheiro foi liberado seguindo uma ordem correta e 13 bilhões para municípios. Só que esses 13 bilhões para municípios eram emendas de deputados, ou seja, vinha um deputado, um senador qualquer e falava, ó, manda 20 milhões para lá, manda 10 milhões para lá. Por exemplo, mais de 200 municípios que não tinham nenhum caso ativo de Covid receberam 400 milhões de reais. Quer dizer, o governo deu 400 milhões de reais para municípios que não tinham nenhum caso. Então, até quando o auditor do TCU, Bolsominion, mente, e o Bolsonaro também mentiu em rede nacional dizendo que, olha, estavam inflando o número de mortos porque o número de mortos fazia com que a cidade, o município recebesse mais dinheiro. Isso era mentira. Recebia dinheiro quem tinha, o prefeito que tinha amigo bolsominion, um deputado ou senador. Então, eu até expliquei nesse dia no vídeo, eu falei, olha, uma maneira do Bolsonaro comprar votos é assim por quê? Porque logo antes da eleição ele libera 13 bilhões para municípios, aí o que acontece? Deputado bolsonarista que está votando tudo com o governo, ganha, ó, você pode indicar aí 20 milhões. Aí ele indica 20 milhões em véspera da eleição, para municípios onde o prefeito é amigo dele, além desse deputado, ou senador, desse parlamentar, ganhar cacife político com um prefeito que precisa dele, que será agradecido a ele por muito tempo, esse prefeito vai fazer um monte de coisa logo em véspera de eleição e a chance dele se reeleger é muito maior. Foi assim que o Bolsonaro comprou apoio do DEM e do Partido Progressista, que foram os 2 partidos que mais cresceram na eleição municipal do ano passado. E agora está claríssimo, eles tiveram um aporte de 13 bilhões de reais. E que não seguia o número de casos ou o número de mortes por Covid, não. Seguia a vontade dos parlamentares bolsonaristas. Era isso.
Aí quando a mídia falava, olha, a esquerda diminuiu o número de prefeituras nessa eleição, é óbvio, porque tinha um presidente que não dava um tostão para prefeituras de esquerda, mas dava para o pessoal do centrão. Então é óbvio que eles se reelegeram. Fora o dinheiro que eles roubam, que a gente sabe que mais da metade disso é para eles roubarem tudo, que são ladrões da pior espécie. Tá. Aí agora, fica claríssimo, e o auditor do TCU delata o Bolsonaro, que ele fraudou o documento, ele mentiu na frente da imprensa inteira, o Bolsonaro vai responder, isso já está no STF, ele vai responder por isso. Aí você pode falar, mas Thiago, Augusto Aras, calma, Augusto Aras não fica para sempre, o Bolsonaro vai pagar. É outro crime do Bolsonaro pelo qual ele vai pagar, e agora tem a delação de um filho do colega do Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras, que é amigo dele há mais de 40 anos, dizendo: quem adulterou foi Jair Messias Bolsonaro, não fui eu e não foi meu pai. Já o pai do senhor vai também depois, só que tem uma coisa: o pai desse auditor do TCU ganhou um carguinho na Petrobras. Tá ganhando mais de 20 mil por mês na Petrobras, fora a verba que ele tem para roubar. Olha só, para que você tenha ideia. O pai desse auditor. E esse auditor quase foi nomeado para um cargo de chefia no BNDES. Ele só não foi nomeado porque o TCU falou, não, ele não pode, a gente não pode emprestar esse servidor para o BNDES, ele seria emprestado para o BNDES, ou seja, ele não perderia o cargo no TCU e teria o cargo no BNDES, seria um salário à parte para ele, assim como os militares do governo têm salário à parte por estar no governo. E aí, ele não foi por quê? Porque a chefia do TCU disse, olha, o BNDES pode ser investigado pelo TCU, a gente não pode ter um servidor nosso dentro desse órgão público, então barrou. Agora, tem uma coisa, isso tudo está sendo investigado dentro do TCU, quem está investigando é o presidente do TCU, Bruno Dantas. Pensa num cara que é ligado ao Renan Calheiros e que é ligado também ao pessoal do Alexandre de Moraes. Esse é o Bruno Dantas. O Bruno Dantas vai para cima do Bolsonaro, mas ele vai com tudo. Aí você fala, tá, Thiago, e quando é que vai acontecer alguma coisa? Calma, o Bolsonaro sabe que não é hoje, ele sabe que não é amanhã. As coisas, em qualquer país onde você tenha Estado democrático de direito, as coisas demoram, não adianta, mas não sei o que, demoram. Calma, eu morei na Espanha, tinha uma investigação de corrupção lá contra o Partido Progressista de lá, pô, parece que o nome do partido é PP, já sabe que é corrupto, viu? PP, Partido Progressista de lá da Espanha. Demorou 3 anos para começar a prender os caras. Todo mundo sabia, tinha vídeo, tinha não sei o que, ninguém era preso. País de primeiro mundo. Estados Unidos, olha o Trump, ele deu o golpe em janeiro, ele tentou dar o golpe. Todo mundo sabe que foi ele. O pessoal que está preso já falou, isso veio de cima. Ele tá preso? Não tá. Calma, demoram as coisas, demoram. O Bolsonaro é o pior, tem o pior que ele ainda tá no poder. Então, o primeiro é o fora Bolsonaro, depois isso. Mas o Bolsonaro, já sabendo que ele vai acabar preso, o que ele faz? Ele começa a falar de contragolpe, começa a falar, ele está desesperado. Para o próprio Jair Bolsonaro mandar mensagem no grupo dele, sabendo que aquela mensagem vai para um monte de ministro e que isso vai vazar na mídia, dizendo que temos que dar um contragolpe contra esses comunistas do STF, tudo mais, dizendo que precisamos do apoio popular no 7 de setembro para mostrar... Falava isso a mensagem do Bolsonaro. Precisamos de apoio popular em 7 de setembro para mostrar para o Exército, para as Forças Armadas que o povo está conosco. Isso é desespero, porque na última manifestação que teve na Avenida Paulista foi desse tamanho assim, foi uma vergonha, porque a esquerda tinha feito uma manifestação que, em vez de crescer, diminuiu um pouco uma semana antes, mas foi 15 vezes maior que a manifestação para o Bolsonaro, que teve uma semana depois. Mais do que isso, a esquerda faz manifestação em 150 cidades, o bolsonarismo fez em 10. E aí, mesmo assim, uma menor que a outra, em Maceió tinha 10 pessoas. Tinha mais gente em cima do carro de som do que embaixo. E olha que estavam sorteando caneca, sorteando coisa. Em São Paulo também eles dão marmita, tudo mais, e o pessoal não vai. Então é desespero. Por quê? Porque ele sabe que ele colocando aquilo, isso vai reverberar nos grupos bolsonaristas, vão compartilhar aquilo e falar: o nosso presidente está pessoalmente compartilhando, ele precisa de nós, blá blá. Não vai adiantar. Se organizarem bem organizadinho, dá umas 5 mil pessoas lá no dia 7 de setembro. Mas eles vão fazer uns vídeos, aí fazer umas montagens, agora eles já sabem fazer videomontagem, então vai parecer que tinha umas 15 mil. É isso que eles vão fazer, nos vídeos dele, mas eu vou mostrar aqui os vídeos mostrando que tinha só 5. Eu vou mostrar agora, ó, Itaquaquecetuba, a gente aqui tinha muito mais. Só nesse vídeo aqui você vai ver muito mais gente do que vai ter nos protestos pró-Bolsonaro. Ó. Essa conta só aumenta.
e já pagamos muito caro. Tanto despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro. Tá aqui, ó, rodou tudo lá em Itaquaquecetuba, ó. Outro local aqui. Tem mais vídeo, ó. Tem de vídeo de lá? Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, as outras redes sociais. Siga-me nas outras redes também. Inscreva-se aqui e vamos pra cima deles. Falou!